não dá pra esconder o que eu sinto por você. Oi, turma! Oi, turma! Bora, turma! Oi! Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem São Paulo, hein? Hoje tem São Paulo, mais tarde tem vídeo, tem react, tem tudo. Hoje tem São Paulo na Libertadores, São Paulo e Atlético Nacional. Mas agora aqui nós vamos falar dos duelos, definindo os duelos da Copa do Brasil. Definindo os confrontos das quartas finais da Copa do Brasil. E pra mim o Corinthians se deu bem, foi o melhor time. O Corinthians saiu, pegou o adversário mais fraco da Copa do Brasil. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixe seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal. Taca o dedão no like aí, deixe seu gostosinho que é importantíssimo pro crescimento do canal. Beleza, mano? Ó, definindo duelos das quartas finais da Copa do Brasil. Os confrontos é no final desse mês. Já, ainda nesse mês, porque agora tem... Hoje começa as oitavas da Libertadores, os jogos de ida, e semana que vem é os jogos de volta. Aí na próxima já é os jogos de ida das quartas finais da Copa do Brasil. E os confrontos são dois clássicos, teremos dois clássicos, Bahia e Fluminense. E o Corinthians, pra mim, pegou o confronto mais fraco. O Corinthians pegou o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que eliminou o São Paulo. Poderíamos ter um Corinthians e São Paulo, hein, velho? Pela lógica, vamos pôr que o sorteio, pela lógica, se o Atlético Paranaense pegou o Corinthians, vamos supor, se fosse São Paulo, poderia ser um Corinthians e São Paulo, seria top pra caralho, um Corinthians e São Paulo aí, nas quartas de finais da Copa do Brasil, mano. O Corinthians deu sorte, o Corinthians escapou de São Paulo, que é isso, cara? Vai ter Cruzeiro e Atlético Mineiro, os confrontos das quartas finais, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense de um lado. Do outro lado, Botafogo e Vasco, Fluminense e Bahia. Então, quem passar de Cruzeiro e Atlético faz uma semifinal com quem passar de Corinthians e Atlético Paranaense. Certo? E do outro lado, quem passar de Botafogo e Vasco faz a outra semifinal de Fluminense e Bahia. Detalhe, vai ser uma final inédita de Copa do Brasil. Nunca teve. A final esse ano da Copa do Brasil será inédita. Normalmente as finais de Copa do Brasil costumam sempre se repetir, né? Por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro já teve 2 vezes. Flamengo e Atlético Mineiro teve o ano passado, mas acho que já teve outras vezes. Ou não, acho que Flamengo e Atlético Mineiro foi inédita, Flamengo e São Paulo foi inédita. Normalmente são finais inéditas, mas às vezes dá de repetir as finais da Copa do Brasil. Ou eu falei merda aqui? Bem, mas vai ser uma final diferente. Porque vai ser uma final que faz tempo que esses clubes não chegam na final. Isso é um detalhe importante. Todo time lá, tirando o Galo que teve o ano passado, mas ó, o Cruzeiro, a última final foi em 2018, o Corinthians fez a final em 2022, o Atlético Paranaense, a última final foi em 2019, o Botafogo, a última final do Botafogo foi lá com o Juventude, em 1999, o Botafogo nunca ganhou a Copa do Brasil, o Vasco, a última final dele foi em 2012, Fluminense e Bahia, a mesma coisa, o Fluminense foi lá em 2006, 2007 que ele ganhou a Copa do Brasil, depois nem chegou mais em final, Bahia também. Então vamos ter uma final inédita aí, uma final diferente, né, mano? Vai ter uma final diferente aí de Copa do Brasil. Pra mim o Corinthians pegou o confronto mais fácil. Pra mim o Corinthians passa. O Corinthians passa, eu vi esse time do Atlético Paranaense é ruim pra caralho. O São Paulo deu muito mole. Esse time do Atlético Paranaense ontem tava ganhando de 2-0 do Criciúma. Tomaram a virada, perderam de 4-2. Esse time do Atlético Paranaense é ruim pra caramba. E o Corinthians, mesmo com o desfalque, o Corinthians, que pra mim ganhou muita moral eliminando o Palmeiras, o problema agora, o que pode atrapalhar o Corinthians é o desfalque. Porque Memphis Depay e Carrillo não devem jogar esse mata-mata. O Carrillo só volta o ano que vem. E o Depay machucou também, deve ficar de 1 a 2 meses fora. Então nesse confronto contra o Atlético Paranaense, o Depay não deve jogar. Então isso pode atrapalhar o Corinthians. Mas eu acho que vai atrapalhar, mas não a ponto de eliminar o Corinthians. Até porque o Corinthians faz o segundo jogo em casa. Arranca o empate lá. E outro, o Atlético Paranaense é freguês do Corinthians. O Corinthians sempre vai lá e ganha. Direto, eu vejo. O Atlético Paranaense é freguesão do Corinthians. E pra mim o Corinthians pegou o confronto mais fácil. O Corinthians deve passar, acho que passa tranquilo. Cruzeiro e Atlético Mineiro é um confronto equilibrado, né? Pra mim é o melhor confronto das quartas finais, o Clássico Mineiro. O Cruzeiro tá disputando o título brasileiro, não, é o maior campeão da Copa do Brasil. O Atlético, eu acho que ele vai focar na Copa do Brasil Cuca, porque o brasileiro, o Atlético não tem chance. E o Atlético tá na Sul-Americana,
e na Copa do Brasil, então ele deve focar as Copas. Já o Cruzeiro não pode, né? Então o Cruzeiro vai ter que ficar nas duas frentes brasileiras, porque o Cruzeiro está disputando o título. Botafogo e Vasco. É clássico, meu time do Botafogo é bem melhor que o Vasco, deve passar o Botafogo. E eu tô apostando que o Botafogo vai ganhar a Copa do Brasil, que ainda não ganhou tudo. Fluminense e Bahia, eu acho que o Bahia vai passar, mano. Acho que o Bahia é mais bem treinado que o Fluminense. Teve o jogo agora, 3-3, né? No último final de semana, Bahia e Fluminense 3-3. Vai ser Botafogo e Bahia uma semifinal, Cruzeiro e Corinthians a outra semifinal. Aí pra mim, a final da Copa do Brasil será Cruzeiro e Botafogo. Tá certo, mano? Mas tá aí, os confrontos definidos. A Copa do Brasil que dá muito dinheiro pros clubes, né? Eu não conformo que São Paulo foi eliminado pro Atlético Paranaense, time ruim do caralho. Nossa senhora. Time ruim. E essa Copa do Brasil, vamos ser sinceros, sem Flamengo e Palmeiras, que são os dois times mais fortes do Brasil, já dá uma melhorada pros caras. Por exemplo, pro Corinthians. O Corinthians tem uma real chance de ser campeão, cara. O Corinthians tem. Pra mim, Cruzeiro e Botafogo é time melhor que o Corinthians? Sim. Mas o Corinthians tem a camisa. O Corinthians tem muita tradição na Copa do Brasil. Pra mim, se o Corinthians chegar na final, ele é campeão. Se o Corinthians for pra final, ninguém do outro lado aguenta o Corinthians, não. Tem o Botafogo, Fluminense, Bahia e o Vasco. Se o Corinthians for pra final da Copa do Brasil, ele é campeão. Por quê? Porque ele vai eliminar o Palmeiras, aí o Atlético Paranaense eliminar, e na semifinal ele vai eliminar dois times que possivelmente é melhor que ele, que é Cruzeiro e Atlético Mineiro, são elencos melhores. E o Corinthians, eliminando na semifinal o Cruzeiro ou o Galo, e ir pra final, ele ganha muita moral pra mim. Nota aí, corintiano, pra mim, se o Corinthians chegar na final da Copa do Brasil, ele bate campeão. Ele bate campeão. Mas, mesmo não importa quem esteja do outro lado, não. Tá certo, mano? Do outro lado lá, eu acho que o Botafogo é o mais... tem mais time pra chegar na final. Eu tô apostando na final, ou pra mim, da Cruzeiro. Pra mim, do outro lado, o Botafogo tá na final pra mim. E eu fico entre Cruzeiro e Corinthians, que eu acho que vai fazer uma semifinal. Eu aposto do Cruzeiro. Eu acho que se o Corinthians tivesse o Depay e o Carrijo, muito na base do si, né, mano? Então também é uma merda também. O Corinthians com Depay e Carrijo, ele torna muito forte, né? Até porque o Corinthians fez 2 grandes jogos contra o Palmeiras. Pra mim foi o melhor time das oitavas de finais aí. O time que mais jogou bola nas oitavas de finais da Copa do Brasil foi o Corinthians. Com os 2 jogos contra o Palmeiras, até porque pegou o confronto mais difícil, né? E com o Depay, o Corinthians completo, cara, ele ia ganhar muita moral, né? Até porque tem o Dorival, que gosta da Copa do Brasil e tudo mais. Mas sem Depay e Carrijo, né? Pode ser. Mas vamos ver. E o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, Copa do Brasil, ele sabe como é que funciona isso aí, né, cara? Mas tá aí, então. O confronto definido, então, tá certo? E pra mim, acho que dá Cruzeiro e Botafogo. Então, decide em casa. Corinthians decide em casa. Cruzeiro decide em casa, no Clássico, no Mineirão. O Botafogo vai decidir no Engenhão contra o Vasco. E o Fluminense decide em casa, no Maracanã. Duelo definido da Copa do Brasil, deve ser no final do mês. Parece que a partir do dia 26 é os jogos de ida. E dia 11, dia 26 de agosto é os jogos de ida. Então, e 11 de setembro é o jogo de volta. Então, vai ter um intervalo aí, eu acho, cara. Do primeiro pro segundo jogo, não vai ter? Vai ter um intervalo aí de uma semana do primeiro pro segundo jogo. Deve ter um intervalo aí do primeiro pro segundo jogo nos confrontos da Copa do Brasil. Sabe? Eu acho que vai ter um intervalo mesmo. Vai ter um intervalo. Porque, ó, o primeiro jogos é dia 26, jogos de ida. 26 de agosto. E os jogos de volta é dia 11, mano. Acho que é isso mesmo. Quer ver, ó? Aqui, quer ver? Olha lá, ó. O Corinthians faz o primeiro jogo dia 27/8, no Atlético Paranaense lá, na casa dele. E o jogo de volta dia 11/9. 7, 8, 9, 30. Dá mais de uma semana. Vai ter um intervalo de uma semana aí. Beleza? Valeu então. Então pra mim, o Corinthians se deu melhor no duelo das Copas do Brasil. Valeu. Tamo junto. Mais tarde tem São Paulo, hein? Mais tarde nós volta que tem São Paulo hoje. 2-0 tricolor hoje na Libertadores. Vamos vingar 2016.
essa bosta de Atlético Nacional.